fala toda sua, meu amigo. Muito obrigado. É uma grande honra estarmos novamente estudando o livro de Joana de Angelis, a nossa benfeitora querida. A oportunidade deste tema é muito, mas muito alvissareira. Vem realmente num momento, num instante, em que a gente para reflexionar o poder do agora. Vamos começar aqui o nosso estudo, esperando só um segundinho. Obrigado, querida. Vamos lá. O poder do agora, ou a força do agora. Duas situações enfrentam-se e expressam a mesma emoção. E aqui nós fizemos um paralelo. Aqui é a minha pesquisa e aqui Joana de Angelis. A necessidade econômica é a primeira, diz a benfeitora no livro Seja Feliz Hoje, o capítulo A Força do Agora. Então, duas situações se expressam a mesma emoção. Primeiro, a necessidade econômica, aflições inimagináveis, desespero, quando acontece isto. E a segunda, no excesso de recursos, difícil de suportar e traz em algumas situações o vazio existencial. Vale lembrar que a gente não tem tempo de colocar todo o parágrafo e a gente pega a ideia principal de cada parágrafo e entre a minha opinião e a de Joana, cabe e fica a de Joana de Ângelis. Entre a minha opinião e a opinião de Kardec, prevalece a de Kardec. É um cuidado que eu preciso ter sempre. Então, fazendo a comparação, veja que interessante. Ele fala a mesma coisa, ou então, ao contrário, como ele falou primeiro, no Livro dos Espíritos, ele coloca assim: a riqueza e a miséria são maneiras diferentes de testar as escolhas dos espíritos. A questão é 814. E na questão 815A, o desdobramento da compreensão desta resposta, a pobreza e a riqueza são provas difíceis. Uma provoca queixas, a pobreza, e a riqueza pode provocar ou incitar do excesso que traz o vazio existencial. Continua Joana: pobreza, crescimento e recuperação moral. Riqueza, conforto e prazer. Correta aplicação. Progresso e diminuição da miséria. Vamos compreender. Quando bem aproveitada a riqueza, nós temos a diminuição da miséria, temos o progresso. A correta aplicação nos traz conforto e prazer corretos. Quando a pobreza é bem aproveitada pelo espírito reencarnado, crescimento e recuperação moral, porque há de se ter como conviver com a escassez, com otimismo, criando amplamente situações favoráveis ao trabalho, à busca do alimento, à busca da sustentação da vida na Terra. Então, vale a lembrança de Joana: a necessidade econômica pode trazer aflições inimagináveis e até o desespero. O excesso dos recursos na riqueza pode trazer o vazio existencial. Pode. O poder de agora pode mudar a trajetória existencial, tanto para o bem quanto para o mal. É uma escolha do espírito encarnado. Como passar desta situação tirando o melhor? Como passar, como viver o poder do agora que pode modificar a existência para o bem ou para o mal. A indolência no mal, a bondade, a compaixão no bem, nas duas situações. É uma decisão repentina que altera uma programação anterior, implicando em novas consequências. Então, o que nós decidirmos agora, porque somos o resultado das nossas escolhas, sempre será assim, porque é uma lei de causa e efeito. Daí
reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências e inclinações. Então, o poder de decidir agora traz uma consequência para o nosso futuro imediato. O agora é o porvir do ontem. Este medidor de tempo mostra bem que o que aqui é passado, aqui é futuro. Gosto muito desta visão matemática. O tempo que logo mais será passado. Olha que coisa. Este grão de areia que cai aqui para cá, ele está do nosso presente para o nosso passado. O grão de areia que está na eminente forquilha ainda é futuro. É uma visão muito matemática, muito clara, muito inteligente esta forma de contar os instantes. O agora é o porvir do ontem, o tempo que logo mais será passado. Viver intensamente o agora é uma atitude de sabedoria. Quem não pode ser aliás, corrigindo, que não pode ser postergada. O agora não pode ser postergado. É experienciar as lições de vida, da ética e da moral. Sabedoria, moral, ética, lições de vida. Projetos e compromissos de autoiluminação, conquistando as áreas sombrias da personalidade e superando condutas. Então, qual é a proposta da benfeitora? Escolher bem, com sabedoria, porque não pode ser postergado, e estas lições de vida, éticas e morais, trarão autoiluminação. Todos nós estamos submetidos ao poder do agora. Nós temos o direito de livre-arbítrio. O que decidirmos agora será consequente amanhã, depois de amanhã, imediatamente o somatório disto tudo ao desencarnarmos. Veja a importância de nós ajuizarmos bem a escolha do agora. Poucas vezes a gente para pensar. Poucos instantes de reflexões profundas a convite de Joana de Ângeles nos levarão a uma compreensão ampla, imortal, porque somos imortais. Precisamos já ajuizar, escolher, ajuizar com ética, com moral, para que a gente possa escolher bem. E isto é a todo instante. É o café, é a palavra, é a reação, é o estímulo de um telefonema, uma notícia que a gente não gostou ou que gostou muito. Tudo é uma questão de escolha. O que vamos escolher naquele instante? É isto que ela está nos ensinando. Isto está em nossas mãos e não pode ser postergado. Aí ela cita e ilustra um exemplo brilhante. As águas dos rios jamais retornarão ao mesmo leito. Serão vapor, chuva, no tempo que se transcorre. Veja, 3 ideias. O rio tem uma velocidade contínua de água. A gente pensa que é a mesma água, não é? Cada gota, ela é uma única gota na gota daquela água, daquele rio. A gente não para pensar na maravilha que é a grandiosidade de Deus. Aliás, vale a pena lembrar que Sai Baba, que morou na Índia a sua vida toda, um grande orientador de almas, seguidor budista e principalmente consciente do Cristo de todas as religiões aqui na Terra, desencarnou há quase 7 anos, 8 anos, ele sempre disse: a água é um presente de Deus. Eu achei belíssima, porque a água sempre foi para a Índia, para a China, para o Japão,
principalmente para a cultura de educação budista, um contínuo tempo. E a gente lembra, fazendo uma outra alusão, à mediunidade ímpar de Francisco Cândido Xavier no Rio Azul de nosso lar. A água que cai e vem até a gente, trazendo um magnetismo de cura, de alegria, de entusiasmo, desde quando a colônia foi estabelecida, ainda no século XVII, XVI, se não me engano. Isso faz parte lá do livro Nosso Lar, que merece ser lido, relido constantemente. Mas vamos ao fluxo de tempo. As águas dos rios jamais retornarão ao mesmo leito. Serão vapor, chuva no tempo que se transcorre. O tempo é transitório, meus irmãos. Passa muito rápido. Eu custo a crer que já estou com 63 anos de idade. O agora não mais se repetirá nas mesmas circunstâncias e com idênticas possibilidades. Virá uma nova encarnação, mas as circunstâncias do hoje nunca mais se repetirá. Daí a lembrança deste paralelo lindíssimo, esta metáfora com a água e o tempo que corre com a água do rio. O rio da vida, do tempo de vida, no poder do agora, adverte Joana, procuremos refletir na necessidade de tornar um hábito saudável. Oh, então é por isso, sim, reforma íntima e moral. O que deves ou o que devemos fazer para que as surpresas do momento nunca nos encontre distraído e percamos o ensejo de crescer interiormente, porque na sucessão dos nossos atos encontraremos boas e ou penosas injunções. São aquelas ameaças externas, é aquilo que a gente não controla, é aquilo que vem da vontade de Deus para nos educar, ou pela alegria ou pela dor. Nós temos um passado kármico muito complicado, temos dívidas difíceis de serem sanadas, a não ser com a humildade, com a bondade, com a reforma interior, com a prática da verdadeira caridade. Então, na sucessão de nossos atos, escolhas do agora, encontraremos boas e penosas injunções a nos exigirem equilíbrio e harmonia. Não hajas com precipitação. Não podemos agir com precipitação para não acumularmos mais dificuldades para o nosso amanhã. Cada atividade no seu momento próprio, cada passo com segurança após o outro. E olha que interessante, a escada do progresso é infinita. Isto é de Joana de Ângelis. A única coisa é o gráfico. E esta figura lindíssima que encontramos na internet, que está disponível. A escada do progresso é infinita. Lembremos-nos que somos imortais. A nossa meta é a perfeição. O sentido da vida é a evolução, é a educação espiritual. Estamos aqui para evoluir. O indivíduo lúcido é o que nós buscamos ser. Está desperto para todas as oportunidades que enfrenta, seja Covid, seja pandemia, seja alegria, seja o neto que nasce, seja um amigo querido que desencarna. O indivíduo lúcido está desperto para todas as oportunidades que enfrenta. A sua consciência está vigilante para retirar sempre os melhores resultados, inclusive quando visitado pelo mal, logrará o aproveitamento de que seja mais útil. Cada agora é dádiva da vida para corrigir, reestruturar, edificar, em circunstâncias diferentes, o passado, o presente, em vista do futuro. Tudo aquilo que vamos escrever. Por isso que eu gostei muito desta gravura que está disponível na internet. Aqui nós temos o passado, o presente e o futuro na mão daquilo que nós vamos escrever no livro das nossas escolhas. Por isso,
embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, todos nós podemos começar agora e fazermos um novo fim. Chico Xavier. Vale lembrar, Chico Xavier. Mesmo que permaneças indiferentes, o agora nos sinaliza o momento de ação. Temos que agir, não reagir. Agir proativo no bem. Neurolinguística, atitudes proativas, boas, positivas, mesmo que equivocadas, a gente refaz, leva o tombo, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e continua. Num instante, podes entesourar alegrias e valores relevantes. Noutro, podes pôr tudo a perder. Eu me lembro que quando eu li Nosso Lar pela primeira vez, com 15 para 16 anos de idade, já tenho 63, e sempre estou relendo esse livro, eu me lembro que André Luiz escuta de Clarencio, que durante 8 anos passou ao lado dele para resgatá-lo do umbral e trazê-lo para nosso lar, porque ele se queixou. No primeiro tratamento, ele se queixou que houvera sido esquecido por lá. E olha que na Terra, ele pensava de uma forma materialista, mas no plano espiritual, diante da dor da imortalidade, isto é, diante da dor das consequências das escolhas dele, ele reclamou do tempo que ficou. E Clarencio adverte a ele e diz: passamos ao teu lado durante todo este tempo e só nos enxergastes quando abristes os olhos da alma através de uma prece sincera, de unção e de lucidez, porque ele pediu ajuda com sinceridade a Deus. Me ajude, Senhor. E lembrou do Pai Nosso. E no instante, naquele instante, ele vê a Clarencio que toca ali o ombro e diz: meu amigo, estamos aqui. Viemos buscá-lo, André. Num instante, podes entesourar alegrias e valores relevantes, noutro, podes pôr tudo a perder. Faze do teu agora. Faze do teu agora. Um rosário de feitos que te ofereçam poderes espirituais para o logro, para a conquista da tua evolução. Num momento de vacilação, olha que ilustração difícil, dura, porque duras são as escolhas quando a gente opta por ferir alguém. Num momento de vacilação, Pedro negou Jesus por 3 vezes. Noutro momento, Judas, ainda mais difícil, teve a dimensão exata do seu crime hediondo e, arrependendo-se, tentou impedir a execução, tardiamente, porém, porque já havia passado o significativo agora. Percebeu? Um instante. Um instante. Pedro volta atrás, depois que Jesus cola, que ele decepa, pega da espada, decepa a orelha de um dos soldados que viera prender Jesus, suja no chão, Jesus a cospe, limpa, passa saliva e cola. Poucas vezes a gente se lembra deste ato de cura instantânea do Cristo. E aí Jesus fala: embainha a tua espada, porque a tua escolha interfere no teu futuro, pois que com quem ferro fere, com ferro será ferido. E Jesus já havia ensinado que tudo é uma questão de escolha e tudo tem consequências nas nossas escolhas. Tuas decisões de um instante refletir-se-ão nos acontecimentos por vindouros. Não poderás retroceder para anulá-los, mas poderás iniciar novos feitos com os olhos postos no porvir. E eu me lembro de André Luiz quando volta para casa. E ele lembra de tudo que aprendeu com Clarencio, com Narcisa, com Lísias, com a dona Laura, com a própria mãe,
que diz a ele: vou reencarnar para resgatar teu pai, e duas irmãs, que este trio precisa aprender a se amar, e quem sabe quando eu voltar a nosso lar, trarei três almas modificadas para o amor, pelo amor com o amor. A decisão foi dela. Aqui está a nossa advertência. Habitua-te a agir com serenidade. Não é qualquer atitude. Serenidade, sabedoria, probidade a cada momento de nossa reencarnação. Momento, instante. A gente decide tudo no instante. O Evangelho de Jesus conclama ao discípulo sincero ao trabalho de autoiluminação moral agora. Agora. Depois pode ser tarde demais. Desculpem, o arqueiro dispara a flecha e não lhe pode deter o curso. Todos nós somos arqueiros da evolução. Os dardos disparados servem como estacas seguras ou armas de destruição. Nunca subestimes o poder do agora. Jesus convidou-te: vinde hoje trabalhar na minha vinha. Se aceitastes, nada esperes e atende o chamado. Se não o aceitas, voltarás ao caminho em situação deplorável e dolorosa. Eu me lembro bem, isso me chocou muito quando eu li a primeira vez, que uma mãe, muito desesperada, pediu ajuda ao Chico para internar o filho, que estava com lepra e já havia perdido as mãos e, quem sabe, os braços. O filho foi socorrido por intervenção do Chico, foi levado para um hospital e meses depois volta ela dizendo: Chico, agora os médicos vão amputar as pernas do meu filho, ele será apenas cabeça e tronco, será apenas um corpo como a cabeça. O Chico fica muito chocado. Aí escuta de Emmanuel na prece silenciosa, enquanto a mãe lastimava as pernas que seriam retiradas do filho. Chico, diga à nossa irmã que esta é a quinta experiência reencarnatória em que ele não suicidou-se nesta, porque nas 4 anteriores ele se enforcou, atirou na cabeça, se envenenou, se jogou da ponte. Então, para que ele não se suicidasse agora, foi preciso que ele tivesse as pernas amputadas e que só falasse, sentisse e chorasse. Ore por ele e vá a partir de amanhã visitá-lo. E Chico foi visitá-lo até o dia que ele desencarnou. O poder do agora. Agora é o teu momento de iluminação, de autoiluminação. Acende a luz do amor. E eu gostaria de lembrar um momento ímpar, quando o doutor da lei chega para Jesus e pergunta ao Cristo: quem é o meu próximo? Como conquistar o reino de Deus? Numa das lições que nós veremos mais à frente, neste livro e no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, Joana de Ângeles faz uma advertência que me deixou amplamente chocado. A gente não percebe que nesta pergunta existe mais do que uma armadilha. Existe também uma vontade de humilhar Jesus. Eu confesso, eu não tinha maturidade para enxergar isso. Eu via apenas como uma atitude de afrontar, de provocar, de medir a autoridade do Cristo, mas de humilhar, eu não tinha percebido. E é verdade. Porque Jesus, e ele sabia da resposta, aí é que está o grande ponto da questão. Ele sabia a resposta. Ele sabia que lá, na lei judaica, se diz que deveria se fazer o bem. Aquele bem que deveria ser feito para toda pessoa.
E Jesus então pergunta para ele: o que diz a lei? Diz que nós devemos fazer o bem. Mas, Senhor, como eu saberei quem é o meu próximo? E é quando Jesus ensina para a humanidade uma das mais belas lições, uma das mais lindas parábolas, que é a parábola do bom samaritano. Por quê? Porque Jesus, quando dá este exemplo, ele dá o exemplo de três grandes personalidades. Primeiro, na cultura religiosa, depois na cultura política e, por último, principalmente na responsabilidade social de uma sociedade que se dizia proteger-se. Mas eu não sabia do que eu vou lhe dizer agora, porque eu estudei por Joana de Ângeles. Eu não tenho como tirar uma informação dessa. Não falo aramaico, não falo grego, não tenho conhecimento do latim, não sei como conseguir essas obras. E ela diz uma coisa importante que vou dizer para você compartilhar do estudo de Joana, que é a revelação de que os samaritanos haviam sido invadidos 150 anos. Já fazia 80 anos da invasão estrangeira lá. Então, todas as outras 11 tribos de Israel se recusaram a socorrer militarmente aquela tribo dos samaritanos. Eu não sabia, absolutamente não sabia. E com a invasão opressora, houve misturas de raças. Mulheres foram obrigadas a compartilhar o útero, foram violentadas, nasceram crianças. E todos os samaritanos, mesmo aqueles que não haviam sofrido isto, que não tiveram as filhas violadas, a sua família destroçadas, mesmo aqueles que se mantiveram pulcros, simples, honestos com a religião judaica, eram execrados e até apedrejados. Eu não sabia. E foi aí que me caiu o contexto histórico e fui de novo em Jesus no Lar de Neio Lúcio para estudar lá, para rever, e fiquei realmente envergonhado. Porque de certo estivemos por lá para apedrejar a cruz. De certo contribuímos para esse desespero desta realidade. Aê, Jesus! Por isso Jesus cita que o último que o socorreu, a um samaritano, pega-lhe vinho e azeite, deita-lhe as feridas, socorre-lhe, leva. Isto é uma história, é uma parábola, mas que enfatiza bem o que se vivia, o que se deveria viver, o que se deveria fazer. E no final, deixa a pessoa que foi maltratada, violentada, ela que foi agredida por malfeitores, por ladrões de momento, de ocasião, deixa uma importância para alimentar e cuidar com remédios e ainda alude ao dono da estalagem: quando voltar, pagar-te-ei tudo que ele gastar ou que seja necessário para que ele esteja vivo e bem ao meu retorno. E Jesus então vira para o doutor da lei e pergunta: que te parece isto? Sim, Senhor, é verdade, precisamos fazer o bem. Então, faze o mesmo e conseguirás o reino dos céus. Meus irmãos, é de uma grandiosidade, porque Jesus viveu isto. Aliás, nestas duas obras, tanto na Jesus e o Evangelho, a luz da psicologia profunda, e nesta obra, a gente se surpreende com o poder das nossas decisões. Este bumerangue é uma situação que volta para nós. A escolha que fizermos agora impactará no nosso
futuro imediato daqui a um segundo, a uma semana, a um ano, na nossa próxima encarnação. Eu aprendi com Ivone do Amaral Pereira a orar todos os dias para os suicidas. E não tem uma situação que eu não tenha estudado na obra de Ivone do Amaral Pereira, como Lampadário Espírita, Recordações da Mediunidade e todas as advertências. Não existe consequência pior do que o espírito se ver vivo no plano espiritual ao lado do corpo morto. Muito bem lembrado por Meimei, numa linda mensagem através do Chico, que o pior é permanecer vivo diante da falta de fé. Então, gostaria de lembrar mais uma vez, nunca, nunca mais subestimemos o poder da nossa decisão agora. Escolhamos Jesus. Vinde hoje trabalhar na minha vinha. E eu gostaria de lembrar o que aprendi há muitos anos. Não importa como cheguemos ao Cristo. E aprendi com André Luiz, depois reavaliado e reafirmado por Joana de Ângeles, por Bezerra de Menezes, por Manuel Filomeno de Miranda. Não importa como chegar ao Cristo. Ajoelhado, destroçado, caminhando, ou ajoelhado dizendo obrigado, Senhor. Importa é que nós escolhamos a Jesus. É impressionante a lógica da doutrina espírita. Prestemos atenção no capítulo Sede Perfeitos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende, que luta para modificar as más inclinações. Então, nós somos um ser imortal que vivemos as consequências das nossas escolhas e temos como não podemos nunca postergar a consequência do que plantarmos e vamos ter que colher o que plantamos. Tá aqui o exemplo. Se aceitarmos, nada devemos esperar e atendamos o chamado. É o perdão, é a compaixão, é a compreensão do bem, é a prece, é o evangelho no lar. Não interessa. Interessa que a gente tente praticar, mas tente praticar dentro da lucidez das escolhas melhores, com naturalidade, com autenticidade. Uma outra questão. Quando atirada a flecha, ela volta. Ela volta em consequência feliz ou infeliz. É da lei de causa e efeito. É da lei de causa e efeito. Agora é o teu momento de autoiluminação. Por isso que Jesus nos ensinou: eu sou o caminho da verdade e da vida, e ninguém chegará ao Pai senão através dos meus exemplos. Então, acende a luz do amor. Acende a luz do amor. E a gente vai cada vez mais torná-la poderosa no momento em que lutarmos, chorarmos, sofrermos de alegria ou de dor, mas nos depurarmos. Coloca o combustível da ação e ser feliz desde agora. Isto aqui é uma médica na África. Médicos Sem Fronteiras, e todo mundo sabe que isso aqui é voluntariado. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8, Lázaro, Paris, 1862. Jamais te arrependerás por aceitares o chamado do amor para a construção da harmonia interior. Fim. Encerramos o nosso estudo e eu vou lembrar. Jamais nos arrependeremos por aceitarmos o chamado do amor para a construção da nossa harmonia interior. Precisamos nos acostumar a viver
com Jesus 100% da nossa vida. Muito obrigado. Um beijo no coração.